Boa noite para quem eu ainda não cumprimentei. Importante que agradeçamos por estar aqui hoje, né? Protegidos, amparados pela luz divina, pelo plano espiritual que nos acolhe. Então vamos juntos fechar os olhos um instante para conversarmos um pouco sobre o Espiritismo. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, nosso irmão maior, aos mentores desta casa, aos trabalhadores que por aqui passaram e a oportunidade que nos é dada de vivermos na aproximação daquilo que nos é um caminho do bem. Viemos aqui refazer as energias, nos remotivar e entender um pouco mais. Por isso te pedimos orientação, humildade e lucidez nesta hora de exposição, para que a semente e a palavra se transformem em atos concretos na obra do Cristo. Que seja feita a tua vontade e que assim seja. Oração tão importante quanto qualquer outro ato de adoração ao nosso Deus Criador é uma forma de atrairmos boas energias e de sentir essas energias em nós, porque Deus sempre está em nós e não nos abandona. Essa semana se comemorou, semana passada, na verdade, o aniversário de publicação do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos aqui em mãos a 110ª edição. O Evangelho segundo o Espiritismo, Paris, abril de 1864. Vejam que é bastante tempo, né? 155 anos. Com mensagens consoladoras, baseadas no Evangelho de Jesus Cristo. Então, para que a gente possa aprofundar esta evangelização espírita, eu vou ler um trechinho aqui só para que a gente possa ter como referência e dele a gente conversar um pouquinho mais sobre esta questão da doutrina espírita. Motivos de resignação, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento, como prelúdio da cura. Também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. O homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Se o não fizeres, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a 100ª parte do que deve? Em vez de se queixar de seu credor, não lhe ficará agradecido? Tal o sentido das palavras: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. São ditosos porque se quitam e porque depois de haverem quitado estarão livres. Se, porém, o homem, ao quitar-se de um lado, endivida-se de outro, jamais poderá alcançar a sua libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porquanto nenhuma há, qualquer que ela seja, que não acarrete forçosa e inevitavelmente uma punição. Se não for hoje, será amanhã. Se não for na vida atual, será noutra. Entre essas faltas, cumpre-se coloque na primeira fiada a carência de submissão à vontade de Deus. Logo, se murmurarmos nas aflições,
se não as aceitarmos com resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos, que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. É por isso que teremos de recomeçar absolutamente como se a um credor que nos atormente pagássemos uma cota e a tomássemos de novo por empréstimo. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem ainda está como o operário que comparece no dia do pagamento. A uns dirá o Senhor: aqui tens a paga dos teus dias de trabalho. A outros, aos venturosos da terra, aos que hajam vivido na ociosidade, que tiveram feito consistir a sua felicidade nas satisfações do amor próprio e nos gozos mundanos, nada vos toca, pois que recebestes na terra o vosso salário. Ide e recomeçai a tarefa. Esse é um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que outras vezes nós já pontuamos aqui nesta exposição espírita. Eu acho bem legal esta palavra exposição, porque nos coloca, como falamos segunda-feira, numa condição mais humana de trocarmos informação e cultura espírita, mas não numa condição de santidade ou de desobrigação. Muito pelo contrário, nos responsabilizando ainda mais pelo fato de termos a compreensão da lei e dos sinais, pelo menos em parte. E sugerimos que quem quer realmente se aprofundar na doutrina espírita, estude o Evangelho segundo o Espiritismo com mais atenção. É o Consolador prometido que Jesus nos prometeu, que Jesus avisou que teríamos. Ele deixou que a sua semente fermentasse em terra fértil e chegou até o século XIX o cristianismo através de muitas religiões esparsas e distorceu a árvore da verdade, do bem que Jesus veio nos trazer. Por uma série de questões, pela ambição do poder religioso dos homens, pela ambição do poder material, pelas vaidades intelectuais. E todas elas juntas, muitas vezes. A história conta isso de uma maneira muito clara. Por volta de 500, num conselho onde o Império Romano também era o papado, o imperador, que era também o Papa, acabou retirando, por orientação, entre aspas, ou imposição da sua esposa, que era uma ex-prostituta, a reencarnação da Bíblia, transformando isso em ressurreição. Porque correu ali que ela teria que pagar pelo assassinato de todas as prostitutas da cidade, porque não admitia o seu passado, que era comentado no povo. E o povo dizia que ela teria que pagar muitas vezes aquilo que ela fez. E iludidos, os homens, achando que modificando o livro, modificariam a lei de Deus. Mas modificaram a história, por a permissão de Deus, porque a cada um, segundo as suas obras, dá ao vaidoso a ilusão da verdade. Dá ao poderoso, déspota, ditador, a ilusão do compromisso que os outros têm com ele, que se transforma sempre em traição. Dá ao ganancioso a ilusão de que seus tesouros são eternos. E assim, chegamos ao século XIX com a antevisão dos evangelistas, São João, Nostradamus, mais tarde, e o próprio Jesus, é claro, numa época apocalíptica, aonde a verdade descobre uma multidão de mazelas humanas, imoralidades, descumprindo a lei de amor ao próximo, de caridade, e desesperando-se a cada agulha enfiada na carne. Imagine-se as provas mais difíceis. Desacorçoando-se, como diz, de esperanças e de fé em dias melhores,
por pequenas ansiedades, mil nadas. E o próprio Evangelho, com a sensibilidade de espíritos de luz, tomou cuidado, segundo o Espiritismo, de ser delicado em não menosprezar o sofrimento do outro. Porque é fora da caridade na salvação, consagrou Allan Kardec como codificador, como intérprete da realidade que chegou até ele, até retratado em filme recentemente, em cartaz, ainda não na nossa cidade, mas em breve, trazendo à tona, então, num berço de filosofia materialista, nihilista, hedonista, onde o prazer era tudo, onde o nada seria, depois da morte, o estímulo para a incapacidade de renunciar-se ao gozo imediato de qualquer coisa, a negação de todas as religiões, ao mesmo tempo que cristãos fanáticos brigavam na França, na Irlanda, na Inglaterra, na noite de São Bartolomeu, onde protestantes e católicos se ofenderam profundamente, até o assassinato, até um banho de sangue, previsto por João Evangelista, que o sangue na praça taparia as patas dos cavalos. Neste berço calculado para que Allan Kardec reencarnasse, e com planos B, caso ele falhasse, outros completariam a obra, obras espíritas foram queimadas em praça pública na Espanha e ainda como resquício da Inquisição. Porque o véu do invisível começou a ser organizado de uma maneira lógica. Allan Kardec entrevistou muitos espíritos sobre o mundo espiritual, através da mediunidade, e perguntava como eles estavam, por que eles morreram, se eles estavam realmente mortos, porque estavam falando, quem eram. Eles apontavam seus túmulos, apontavam fenômenos íntimos de relações que somente eles poderiam saber. Foram feitos testes para saber se aquilo era telepatia ou não, e assim por diante. E a Sociedade Espírita de Paris, fundada por Allan Kardec, recebeu cada vez mais apoio para que pudesse florescer. E depois deste período, transmigrar a árvore para o Brasil, o maior país espírita do mundo. Também um dos maiores católicos, porque nós temos quase 200 milhões de habitantes, muitos ateus. Mas aqui é uma tolerância religiosa, permitindo que consigamos conviver uns com os outros, independente de sermos espíritas ou não, para que possamos aproximar o sentido do amor que Jesus Cristo quis exemplificar. Quando disse ele que a palavra mata e o Espírito torna verdade, quis dizer isso. Quis dizer que deveríamos nos aproximar do amor, que cobre uma multidão de pecados. Deste período em que abandonamos a cultura da melhoria moral e passamos encarnação após encarnação, evoluindo numa direção errada, adquirindo experiências, porque nada se perde na obra de Deus. Mas o querer distorcido e querer evoluir é parte do processo da criação do espírito oriundo de Deus e da consciência, porque o estacionamento nos faz criar limo na alma, mofo, angústias, amolecimentos e dificuldades, não somente na carne, mas também no espírito. Jesus dizia: eu venci o mundo, vocês poderão fazer o que eu faço e muito mais. Quando ele quis dizer isso, ele quis dizer que ele venceu as tentações de apego ao estático. Somente a mudança é constante. Somente a transformação é constante. Nenhum dia é igual ao outro. Nenhum segundo é igual ao outro segundo. Porque o universo está sempre em movimento. Então, quando dizia Jesus para que observássemos estas questões dentro de nós, sendo que cada um é o seu próprio templo de transformação, que Deus colocou em nós
a imortalidade da alma, a centelha incorruptível do Espírito eterno, mas nos deu a necessidade de lapidarmos a nossa personalidade pelo esforço próprio, entenderemos que a verdade que Jesus Cristo disse é aquilo que alguns compreendiam na sua época. Os apóstolos com mais clareza, porque eram espíritos combinados com Jesus para reencarnarem e formarem o seu grupo de trabalho, de formarem equipes que depois levariam o Evangelho, falando também sobre a reencarnação. Jesus Cristo apareceu para pessoas incrédulas logo depois da sua crucificação, através de um fenômeno de materialização explicado pela doutrina espírita devido à possibilidade da condensação de fluidos. No livro dos Médiuns, Allan Kardec fala isso com grande clareza. É possível um espírito se manifestar? Sim. Foi Jesus o único? Não. Provavelmente, no fenômeno acontecido na Igreja Católica no início do século passado, onde as 3 meninas viram a Virgem Maria, elas viram um espírito que se materializou para elas, pela sua pureza. É um fenômeno possível e utilizado quando necessário. Mas, disse Jesus a São Tomé, feliz aqueles que creem sem precisar ver. Porque o coração já está disposto a deixar de sofrer. Não a inteligência, o coração. As asas do espírito são a mente e o coração. 2 asas, para que possamos voar em equilíbrio. O coração, somente no amor, irá sofrer pela sua ingenuidade. A inteligência, com o coração endurecido, se tornará psicopata. Então, à medida que a caridade, a fé raciocinada, ou seja, o amor e a inteligência em acordo com a razão e a caridade, se fundem, a eficiência do processo de transformação da humanidade é mais objetiva. Mas a pressa não é de Deus. Quando ele disse a cada um será dado segundo as suas obras, através do Cristo Jesus, ele quis dizer que nós temos o direito de escolher e querer, e saber para onde queremos ir. Então, sem internet, sem meios de comunicação, sem escrever uma palavra, em 3 anos de pregação, Jesus disse que suas palavras não passariam, pela força do seu Espírito. 5 dias após entrar em pseudo-triunfo em Jerusalém, porque ele não quis se arvorar um conquistador, inclusive entrou no lombo de um burrinho por cansaço, passou no meio de uma feira e foi honrado, sim. Esperava-se, e talvez o próprio Judas, que ele tomasse o poder com a sua caravana de anjos, como ele dizia, quando o seu reino não era deste mundo. E disse à frente de Pilatos, em reunião privada, após ser julgado, ilicitamente condenado, e ficou nas mãos do governador da Judéia daquela época libertar ou condenar Jesus, que os judeus queriam, a condenação, manipulando inclusive até um plebiscito popular. Por que ele não se salva se ele é o rei dos judeus? E Jesus disse que o poder de Pilatos vinha do Império Romano, mas o poder de Jesus vinha de Deus. E o seu reino não era esse daquele mundo. Se ele quisesse, ele faria. Mas ele escolheu homens e mulheres que se agregaram àqueles apóstolos, né? Maria Madalena, Maria de Nazaré, outras tantas, comuns, necessitados também de evolução, que tiveram outras encarnações na Terra depois dele, para exemplificar a justa transformação possível, para exemplificar de que nada nasce perfeito, que há um processo temporal nas nossas vidas que pode nos levar a qualquer direção que quisermos. E aqui, por exemplo, explicando a justiça das aflições, para que entendamos a posição de nossas conquistas positivas ou de nossas negligências de acordo
com aquilo que está acontecendo em nossas vidas. O problema do ser, do destino e da dor, de Leon Denis, francês da época de Kardec, explica muito isso. Um operário autodidata, mas com a intuição e o espírito dentro de si, dando clareza à realidade de que claramente o orgulho nos machuca. Ao acharmos que Deus erra o endereço quando nos impede uma conquista, quando nos atrasa, quando não temos o controle de tudo. Mas com humildade, com resignação, com oração, conseguimos entender dentro de nós aonde estão essas questões. De mudança, de persistência, de saber que não podemos mudar o outro, que precisamos entender onde está a nossa capacidade de agir e de pressionar a vida dentro daquilo que nos é lícito. Nossa felicidade vai até onde não atrapalhamos a felicidade do outro. Faz ao teu próximo o que dele tu gostaria de receber. Em pensamentos, em sentimentos. E em atos, obviamente. Dessa forma, chegamos ao Espiritismo já há mais de 155 anos, com o Evangelho segundo o Espiritismo nos dando também sugestões morais, emocionais. Não é uma, não é duas, não é 10. Por isso que há um hábito na doutrina espírita de abrirmos o Evangelho por acaso, assim como Minutos de Sabedoria, né, se abre por acaso e outros tantos, porque ali está a nossa energia, nosso mentor espiritual querendo conversar conosco através da mediunidade, a nossa consciência embotada pelo rancor, pelo ódio, pelo ressentimento, pela mágoa, pela autopiedade, pela melancolia natural do ser encarnado que está aqui em execução de uma pena para que possamos resgatar os nossos débitos e voltar para o mundo espiritual originário de onde viemos um pouco mais leves e recomeçarmos de um ponto de partida melhor na próxima encarnação, dando a lição necessária para que possamos nos consolar. Né? Bem-aventurados os aflitos, não são os que precisam de médico, dai a César o que é de César, explicações simples, né? A desgraça real, ou seja, o Evangelho é um livro de cabeceira. Todo o resto que está ao redor da doutrina espírita vem a nos dar a cultura, o exemplo, mas vai chegar a este pequeno livro e vai chegar mais do que isso, porque senão nós vamos transformar isso numa Bíblia também, que pode ser, né, editada de uma forma distorcida, o coração. Sempre que estivermos sofrendo, lembremos que a vida é eterna. Lembremos que tudo passa, como disse Chico Xavier. Tudo passa. Felicidade também passa. Alegria, tristeza, porque o universo está avançando. Não podemos evoluir sem compromisso com os outros. Somos um egoísta. Né? Não podemos estacionar porque é um egoísmo com aqueles que querem também evoluir e nós nos tornamos um peso. Queremos chegar a determinado objetivo onde está a fonte, mas alguém, né, empaca, como se diz, né, no reino animal, né, o cavalo empacado, empaca, se emburra. Aqui no Rio Grande do Sul se usa esses termos, né? Estou emburrado, né? Ou seja, não vou, não quero, não vou, me arrasto, emburrei, porque você não quer ser razoável consigo mesmo. Você não quer ser razoável com o fato de que somos, sim, criaturas em evolução, necessitando, né, de trabalharmos a nossa psicologia emocional, pessoal. E aí, sabendo que a vida continua de uma maneira sem sobressaltos, há uma motivação bem diferente do que o nada. Porque é natural que aqueles que se apegam ao nada, né, usem aquilo que se consagrou no século XVII como o Príncipe de Maquiavel, aonde ele escreveu para os reis orientando como conquistar o poder de qualquer forma. Os fins justificam os meios. Usado até hoje. Não há consequência. Se não há moral, se não há Deus, se não há lei de causa e efeito, não há consequência. Se não há consequência, eu posso matar, posso usurpar, posso roubar, posso mentir, posso iludir. É natural que o materialista pense assim. Mas ele também será responsabilizado pela lei de Deus
e é certo que recebeu todos os avisos, porque não há ninguém desamparado da verdade que seja criado por Deus. Nenhuma ovelha se perderá, disse Jesus Cristo. Há a pedagogia do universo agindo. Então, sabendo que a vida continua, quando eu desencarnar, eu terei direito a um lar, terei direito a uma moradia e a convivência com pessoas, terei direito a uma escola, se eu me comportar bem. Eu terei direito a conviver com pessoas, né, que estão também na mesma linha de evolução. Poderei planejar uma nova encarnação. Poderei estar livre de um corpo doente e viver mais de 200, 300 anos sem reencarnar, feliz. Planejar com calma uma nova era de encarnação para enfrentar novamente, nascer, viver, morrer, renascer de novo e evoluir sempre. É um consolo profundo, maravilhoso, fantástico e real. Se quisermos aprofundar isso, basta utilizarmos a nossa intuição. Eu tenho mediunidade, sempre tive, mas eu nunca vi um espírito, nem nos nossos trabalhos aqui de atendimento. O coração sente, a alma segue o rumo, como desentupir de um poço estacionado de águas paradas, levando uma enxurrada a purificação para você mesmo e te levando para um mar infinito de possibilidades que não vão te tirar a responsabilidade de nadar com os teus próprios braços e pernas para encontrar a praia. Não vão te deixar à mercê do nada, dos tubarões, mas que vão exigir coragem. Coragem para modificar as coisas que eu não posso, né? E serenidade para aceitar aquilo que eu preciso aceitar. É a oração da serenidade, né? E sabedoria para distinguir umas das outras. Então, para concluir, a sugestão é: vamos estudar. Não só os livros, mas a nossa própria pessoa. Quando rezarmos também, quando agimos, quando errarmos, vamos estudar. E continuar a viver. Continuar a vir à casa espírita, se é a nossa religião, somos espíritas. Se a nossa religião é outra, a casa espírita recebe outras religiões também. E assim como nós convivemos com outras religiões, somos um país tolerante, somos a pátria do Evangelho. Brasil, coração do mundo, a pátria do Evangelho. A maioria dos brasileiros sabe entender as diferenças entre uns e outros. A maioria, não é todos. E isso é uma virtude de um futuro de amor, de caridade que se reserva, de felicidade, mas não sem lágrimas. Porque se não tivéssemos a herança de choro e ranger de dentes e de lágrimas ainda a colher, encarnaríamos como missionários. O missionário muitas vezes nem sabe o que é. E não, né? Encarnaríamos como seres de luz. Então nós somos pessoas em expiação, expiando faltas, somos estagiários do bem, mas estamos no caminho correto. Allan Kardec dizia que evoluía, aliás, Chico Xavier, como uma lesminha, mas sempre para frente. Talvez seja o nosso caso. Não precisamos nos exigir mais do que somos capazes de dar. Nos levaria à queda, à perdição, novamente à desilusão. Porque as cobranças seriam grandes. Não só de nós, de um mundo que nos denunciaria porque não teríamos estrutura para sermos santos. A santidade está na intenção do bem. A intenção santificada, por menor que ela seja, e aqui no Evangelho fala no óbolo da viúva, ela não se mede em volume, mas na intenção. Aquela intenção santificada, ela pode se multiplicar ao infinito. E assim por diante. Agradecendo o Consolador prometido, o Evangelho, outras obras espíritas que nos trazem a felicidade de aceitarmos isso, vamos agradecer ao nosso Deus Criador, ao nosso
Deus que nos ilumina. E pedir que ilumine também aqueles que aqui não estão presentes, que ilumine o Brasil necessitado de fé, que ilumine o país vizinho em dificuldades devido às questões de apego ao poder, que ilumine os hospitais, que ilumine os presídios, que ilumine os ambientes de riqueza e materialismo, que ilumine os ambientes de trabalho e prosperidade, que ilumine as casas, ilumine, Pai, os caídos e os erguidos para que não caiam. Obrigado, Senhor, por este momento, por esta oportunidade, e que o trabalho que hoje no mundo todo é celebrado, um dia seja voltado a Ti, Senhor. Que Jesus nos disse que ainda trabalha e meu Pai que estás nos céus também. Portanto, sejamos humildes ao nos oferecermos para trabalhar na Tua vinha, Senhor. Muito obrigado por esta oportunidade e essa atenção toda, e que assim seja. Obrigado.